Então, vamos lá. Como é que funciona? Primeiro, onde é que está isso? É o seguinte, pessoal. Nem toda eleição, praticamente nenhuma eleição proporcional, os caras são eleitos diretamente pelo voto que o partido conseguiu. Por quê? Porque os partidos conseguem votos quebrados. 2.357 votos o partido A teve. E para eleger alguém, precisava de 2.000. Então, 2.000 era o quociente eleitoral que o partido precisava alcançar. Toda vez que o partido alcança o quociente eleitoral, que nesse exemplo inicial que eu estou dando era 2.000, ele elege alguém. Só que ele teve 2.000 votos, 357. Esses 357 são sobras. Ele atingiu o quociente eleitoral e sobrou 357 votos. Muitas vezes essas sobras vão eleger um candidato, são importantíssimas. E é isso que a gente vai calcular aqui. Então, olha só, temos lá a alteração dessa lei aí, 14.211, do Código Eleitoral e da Lei 9.504. Primeiro, alteração besta, que foi só para adaptar o Código Eleitoral à nova realidade. A antiga redação do 107 dizia que determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário dividindo-se pelo quociente eleitoral. Nem lê esse resto aí, senão vai te assustar. A alteração do 107 foi só para tirar o termo coligação. Porque o 107 do Código Eleitoral fala de eleição proporcional. Aí eu te pergunto e me responda como se eu tivesse 6 anos de idade. Existe coligação para cargo proporcional? Demoraram, hein? Não existe mais. Não existe mais. Desde... Alguém coloca aí, desde o final dos tempos. Desde 2017. 2017. Eleição 2020 já não pôde mais. Já não pôde mais. Lembrando, inclusive, para que se tiver peguinho em concurso, a própria emenda constitucional 97 dizia que não teria mais coligação, mas só valeria para 2020. Então, lembre-se, na última eleição geral, ainda teve coligação para deputado federal. Lembre-se disso. O próprio texto da emenda dizia que as coligações não teriam mais aplicação a partir de 2020. Então, era de 2017, mas só teve aplicabilidade em 2020. Então, em 2018, ainda tivemos coligações. Beleza. Então, essa alteração aqui desse 107 é só para tirar o termo coligação. Ó, ficou apenas partido. Inclusive, se os caras fossem bom mesmo, eles tinham entendido o seguinte, ó. Cada partido, né? Não vou até deixar esse texto aqui, senão vou entrar aqui no... Cada partido de federação também poderia ter incluído federação. Né, porque a federação aqui, ela só vai entrar em coligações majoritárias, né? Quer dizer, ela pode entrar também em coligações majoritárias. E aqui nas proporcionais, que é a necessidade dessa alteração foi só para tirar coligações, porque ela não existe mais, não sei se é preciosismo, mas poderia colocar aqui cada partido ou federação, já que essa alteração que veio exatamente no mesmo tempo que a reforma relativa à criação da federação existiu. Então, seria preciosismo, mas cada partido ou federação estaria correto aqui, né? Mas, bom, é preciosismo meu. Não vou nem falar nisso para não perder tempo. Segunda alteração, aqui também no 108. 108, ele fala quais são as regras do quociente individual. O que é quociente individual? Gente, lembra do Enéas? Lembra do Tiririca? Os caras elegiam, tinham tanto voto, que acabavam trazendo para a Câmara dos Deputados gente que não tinha voto nenhum. O Enéas trouxe um deputado federal para o São Paulo que teve menos do que 20 votos. Então, criaram um número mínimo de votos que cada um tem que ter para poder ser eleito. Que daqui a pouco a gente vai ver que é 10% do quociente eleitoral. Pois bem, no 108, que fala desse quociente individual, também mudaram a redação só para tirar a coligação. Ó. Então, só foi uma adaptação aos novos tempos. Não existe mais coligação para cargos proporcionais. Então, até aí, também só mudança de redação. Agora sim, vamos lá.
Artigo 109, que fala das sobras. Os lugares não preenchidos pelo partido, na aplicação dos quocientes partidários, em razão da votação nominal mínima, que se refere ao artigo 108, que é 10% do quociente eleitoral, vão ser preenchidos por sobras. Eu vou primeiro falar teoricamente, depois eu vou mostrar. Como é que se elege alguém pelas sobras? Eu pego o voto válido dado a cada partido, e aí eu vou dividir esses votos dados para cada partido pelo número de lugares que ele já conseguiu naquele primeiro cálculo. Como é que ele conseguiu alguém, professor? Ora, eu preciso saber qual é o quociente eleitoral daquele município. Então, imagine, vou dar aquele exemplo clássico, tá? Imagine que o município teve 10 mil votos válidos. O número de vagas em disputa para a Câmara dos Vereadores era 10. Então, se eu pego o número de votos válidos daquele município e diminuo e divido pelo número de vagas em disputa, eu consigo um número chamado quociente eleitoral. O que é quociente eleitoral? É o número que cada partido, e agora federação, tem que atingir para eleger alguém. Então, presta atenção. Se nesse município tivemos 10 mil votos válidos e 10 são as vagas em disputa, 10 mil dividido por 10 deu 1.000. Significa dizer o seguinte: cada vez que um partido ou uma federação atingir 1.000 votos, ele elegeu alguém. Então, nesse primeiro cálculo simples, que ainda não estou mostrando aqui a fórmula, imagine que um partido teve 2.500 votos. Ora, se cada vez que ele atinge um partido, que cada vez que ele atinge 1.000 votos, ele elegeu alguém, se ele teve 2.500, ele atingiu 2 vezes o quociente eleitoral e elegeu 2 pessoas. E sobraram 500 votos. Então, no primeiro cálculo, ele já elegeu 2 pessoas. Só que as 10 vagas podem não ter sido preenchidas por esse primeiro cálculo. Das 10 vagas, os partidos elegeram, por ter alcançado o quociente eleitoral, 8 vagas. Sobram 2. Como é que eu preencho essas 2 vagas que remanesceram? Fazendo esse cálculo de sobra. Como faz o cálculo de sobra agora? É pelo partido que atingir a maior média, que a gente vai, em seguida, ensinar como é que calcula. É por médias, por isso que a gente chama de voto proporcional. Por isso que não é fácil entender. Entender o sistema majoritário é fácil, quem tem mais voto leva. No proporcional, é o cálculo de médias que vai definir nas sobras quem foi eleito pelos partidos. Como é que calcula essa sobra? Está aqui, teoricamente, não dá para entender na primeira vista, mas eu vou falar. Divide-se o número de votos válidos de cada partido pelo número de lugares que ele já conseguiu, nesse exemplo que eu dei, dois candidatos eleitos, com uma sobra de 500 votos. Então, eu divido o número de votos desse partido, 2.500, dividido por 2 vagas que ele já atingiu, mais 1, que é a constante da fórmula. Então, eu vou ter 2.500 dividido por 3. Essa é a média do partido A. Eu vou ter que calcular todos os outros para saber quem teve a maior média. O que tiver a maior média, leva a primeira das 2 vagas que estão sobrando. Nossa, professor, não entendi porcaria nenhuma. Não é para entender mesmo, não, porque isso aqui ainda é teoria. Calma, vou mostrar agora. Primeiro, eu só estou mostrando que existe uma fórmula prevista. Ela diz que eu tenho que repetir essa operação toda vez que houver aí a necessidade, mais uma vaga ainda sobrando, não foram preenchidas todas as vagas, tenho que repetir essa fórmula. Beleza. Só que existe um probleminha aqui, ó. Criar uma terceira fase do cálculo. Quando não existir mais nenhum candidato que tenha pelo menos aquele quociente individual mínimo, 10% dos votos válidos, 10% do quociente eleitoral, eu vou ter que fazer um outro cálculo que eu vou ensinar agora, que é o que a gente está chamando de 80-20. Atenção.
O preenchimento dos lugares que cada partido for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida por seus candidatos. Então, quando o partido consegue um número de votos para eleger 2, mas ele tem 3 candidatos, os 2 mais votados nominalmente são os eleitos. Desde que cada um desses 2 tenha pelo menos a votação mínima, que é 10% do quociente eleitoral. E aí criaram isso aqui, ó. Essa aqui é a grande celeuma. Que é por isso que é necessário a gente fazer o cálculo objetivo aqui também, material. Não dá para fazer só teórico. Poderão concorrer à distribuição de lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral. E os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. Atenção! É a terceira fase do cálculo. Na votação direta, é só 10%. Quando não tem mais ninguém que preencheu essas vagas, aí eu vou para uma terceira fase, onde só vão participar partidos que alcançaram pelo menos 80% do quociente eleitoral e que tiverem candidatos que individualmente tiveram 20% do quociente individual. O critério fica maior, mais difícil ainda, levando a crer que essa sobra foi criada para prestigiar partidos maiores, não partidos menores. Tá bom. Finalmente acabei aqui a teoria, só para mostrar. Isso aqui é só para valorizar o curso, tá? Porque não dá para entender nada disso aqui de teoria. É preciso que a gente faça a prática. E é isso que a gente vai fazer agora. Atenção. Esse aqui é o diferencial. Vamos lá, vamos tentar fazer. Isso aqui é a teoria, o cara vai ser diplomado. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber. Nazaré Tedesco, que é sacanagem, hein? Vamos lá. Ao final, agora, se não entenderem, aí sim, agora vocês podem falar, pô, professor, ainda não entendo. Porque até agora não deu para explicar, foi só teoria. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que calcular sempre para fazer a análise de quem foi eleito. Saber, naquela circunscrição, quantos votos são necessários para eleger alguém. Eu preciso saber, naquele lugar ali, ó, qual é o quociente eleitoral. O quociente eleitoral é a fórmula que diz: você precisa atingir esse número mágico para eleger alguém. Como é que eu calculo o número mágico? O quociente eleitoral é eu pegar o número de votos válidos dados ali, naquele lugar, e dividir pelo número de vagas que estão em disputa. Até aí não tem dificuldade agora. Peraí. O que é voto válido? 150 mil eleitores estão cadastrados. Desses 150 mil, 30 mil não foram votar. Dos 120 mil que foram votar, 20 mil votaram em branco. Dos 100 mil que sobraram, 30 mil votaram nulo. Dos 70 que sobraram, 70 mil foram os votos válidos. Então, de 150 mil eleitores, eu só tive 70 mil votos válidos. O que é voto válido, então? Eu excluo os brancos e os nulos. Só voto que foi válido para algum. Se eu digito... Como é que eu voto nulo, hein, pessoal? Existe uma tecla nulo ou não? Sim ou não? Já viram a tecla nulo? Vocês viram já? É a tecla marrom, não é, pessoal? Peguei vocês! Não existe tecla nulo! Não existe, só existe a tecla branco. Para você anular, pessoal, vou ensinar como anular. Se você for votar no Bolsonaro, então eu vou ensinar você a anular. Como é que anula? Para não votar nele. Atenção. 666. Você taca Enter, vai aparecer um cheirinho lá estranho e você anulou o voto, tá? Um enxofre lá tal, e você anulou o voto. Mas para anular um voto, basta votar em um número que não existe. Agora, tecla branco existe lá. Se a tecla A, pronto. Só que esses votos, pessoal, não vão para lugar nenhum, não anulam a eleição, não serve para nada. Só para estatística. A única coisa que é levada em consideração numa eleição é voto válido. Só isso. Beleza. Então tá. Então, esses são os votos que a gente vai pegar. Beleza. Esse é o cálculo. Então, vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Olha aqui. Suponha-se é de matar, né? Cadê a minha revisão gramatical aqui, hein, pessoal? Cadê minha equipe aqui? Vamos mandar todo mundo embora, hein?
Suponha-se de matar. Vamos lá. Suponha que nós temos aqui 50 mil votos válidos num município qualquer. E lá, vocês sabem que a Constituição garante que não tem nenhuma Câmara de Vereadores com menos de 9 vereadores. Nenhuma. Então, aqui, essa Câmara tinha o mínimo, 9 vereadores. Então, o cargo em disputa são 9. Para eu saber quantos votos foram necessários para eleger alguém nesse município, eu vou lá pegar os 50 mil votos válidos e vou dividir pelo número de cargos em disputa. 50 mil votos dividido por 9 dá 5.556 votos. Então, o quociente eleitoral é 5.556. Significa dizer que cada vez que um partido, juntando os votos de todos os filiados àquele partido, ou cada vez que uma federação, juntando os votos de todos os filiados àquela federação, atingir naquele município 5.556 votos, provavelmente ele elegeu alguém. Por que eu digo provavelmente? Porque a gente ainda vai ter que analisar se esse eleito teve a votação mínima. Lembra disso? Não basta o partido alcançar o quociente eleitoral. Cada um dos eleitos pelo partido tem que ter o quociente individual, que nesse caso aqui é 10% do quociente eleitoral. Essa é a votação mínima que cada um desses candidatos, nessa primeira fase, precisa ter. Quanto que é 10% de 5.556? Dá aí 555 votos. Então, o partido, se ele alcançou esse quociente eleitoral, se ele teve 5.556 votos, o eleito por ele tem que ter pelo menos 555 votos, que é 10% do quociente eleitoral. Vamos devagar, então. Vamos ver aqui o nosso próximo. E o que seria, então, quociente partidário? Quociente partidário é pegar o número de votos que o cara teve, que o partido teve, e dividir pelo quociente eleitoral, que a gente já achou. Isso é só para você ter um número para saber o seguinte: quantas vezes o partido atingiu o quociente eleitoral? Porque quantas vezes ele tiver atingido o quociente eleitoral, ele elegeu alguém. Então, esse é o cálculo do quociente partidário. Se você esquecer esse cálculo aqui, não se preocupe. Daqui a pouco você vai ver que por outras vias você vai... Eu preciso apenas saber. O meu partido alcançou o quociente eleitoral? Alcançou. Quantas vezes? 3 vezes. Ah, então ele elegeu 3 pessoas. Isso mesmo. Nem vai precisar dessa forma. Vamos para a próxima. Vamos lá. O mesmo município que a gente viu agora há pouco. 50 mil votos válidos foram dados naquela eleição municipal. 50 mil. E aí eu coloquei aqui 4 partidos. O primeiro, X, teve 12 mil votos. O Y teve 15 mil votos. O W teve 4 mil votos. E o último partido, que é o Z, teve 19 mil votos. Então, presta atenção. Como eu agora já sei quantos votos válidos teve nessa eleição e quantos votos válidos teve cada partido, eu consigo descobrir quantos candidatos ele elegeu. E posso fazer uma projeção disso para a próxima eleição, porque o interessante é isso. Esses dados são dados lá na última eleição, mas eu posso fazer uma projeção. Vou mostrar como. Quociente partidário do X, ou seja, eu quero saber quantos candidatos, quantas vezes o partido X atingiu o quociente eleitoral, para saber, eventualmente, quantos candidatos ele elegeu. Então, vamos pegar o partido X, 12 mil votos ele teve. Divido pelo quociente eleitoral, que eu já peguei lá no slide anterior. O quociente eleitoral é o número de votos válidos divididos pelo número de cadeiras em disputa. Esse município teve 50 mil votos válidos e são 9 as cadeiras de vereadores. Então, já tinha descoberto aqui que o quociente eleitoral é esse. Para saber quantas vezes o partido X atingiu o quociente eleitoral, eu pego, então, essa fórmula que eu acabei de dizer, né? Número de votos válidos do partido dividido pelo quociente eleitoral. Está aqui. Partido X
teve 12 mil votos. Se eu divido esses 12 mil votos por 5.556, que é o quociente eleitoral para essa eleição nesse município, eu chego a 2,159. Como eu não posso eleger fração de candidato, não dá para eleger uma mão, um dedo, qual é o número inteiro que resta aqui? 2. A priori, o partido X elegeu 2 candidatos. Vamos para o Y. Ele teve 15 mil votos válidos, dividido pelo mesmo quociente eleitoral. Quantos candidatos inteiros ele elegeu? 2. O partido W, pego 4 mil e divido por 5.556. Ele sequer atingiu o quociente eleitoral. E esse cálculo aqui já vai me dar um cálculo lá para frente, que é a regra nova que existe agora. Atenção, esse partido atingiu apenas 71% do quociente eleitoral. Guarde isso. Ele só atingiu 71%. Ele não atingiu o quociente eleitoral. Ele atingiu 0,71%, ou seja, 71%. Beleza. E o Z, que teve 19 mil votos? Divido pelo quociente eleitoral, vejo que o Z atingiu 3 vezes. Então, eu posso presumir o seguinte: o partido X, nessa primeira rodada, já elegeu 2, o partido Y já elegeu 2, o partido W não elegeu ninguém, e o partido Z elegeu 3. Só que como é que eu posso presumir? Pelo seguinte: para esses 2 aqui do partido X serem eleitos, lembrem-se, nessa primeira rodada, todos os eleitos pelo partido X têm que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Esses 2 aqui só serão eleitos pelo partido X se cada um deles tiver alcançado pelo menos 555 votos. A mesma coisa o partido Y. Imagina que o partido Y aqui teve 2 vagas, mas o mais votado teve voto demais. E o segundo mais votado desse partido teve apenas 400 votos. Se esse segundo aqui teve só 400 votos, ele não atingiu o quociente eleitoral. Não terá sido eleito. E essa vaga aqui, que seria do partido Y, vai para as sobras, a segundo cálculo. Então, para que todos esses aqui tenham sido eleitos, cada um desses aqui, dessas vagas, lembra aqui, ó, cada uma dessas vagas que a gente acabou de ver, segundo o artigo 108, só pode ser preenchida por candidatos que tenham alcançado pelo menos 10% do quociente eleitoral. Ou seja, não vou entrar aqui nessa teoria que eu já falei, ou seja, tenham atingido pelo menos 555 votos. Vamos voltar lá, então, aos partidos? Nessa primeira rodada, esses partidos aqui conseguiram 9 vagas. Desculpa, 7. São 9 em disputa. Mas só conseguimos eleger até agora 7. Como assim, professor? Ué, só contar. Veja lá. Vamos olhar aqui, ó. Voltando. Olha aqui. Ei, meu Deus, volta aqui. Olha o nosso cálculo. Agora sim. O partido X elegeu 2. O partido Y elegeu 2. O partido W, nenhum. E o Z alcançou 3 vezes o quociente eleitoral. 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. Elegemos 7. Levando em consideração que cada um desses aqui teve pelo menos 555 votos. Só que são 9 vagas em disputa, não 7. Aí vem o cálculo das sobras com as novidades trazidas pela reforma desse ano. Atenção, antes na sobra poderiam participar todos os partidos, inclusive os que não alcançaram o quociente eleitoral. A novidade agora é que na sobra só pode participar um partido que pelo menos chegou perto do quociente eleitoral, ou seja, alcançou pelo menos 80% do quociente eleitoral,
E dentro daqueles eleitos nas sobras pelo partido, cada eleito tem que ter agora 20% do quociente eleitoral, não mais 10%. Significa dizer que você vai rever essa aula 30 vezes, né? Que não é fácil, não, teoricamente. Mas vamos lá. Se você está agora revendo essa aula em 2023, mas vamos lá. Atenção. Vamos para o cálculo de sobra. Como é o cálculo de sobra? É o seguinte, você vai pegar de novo, está lá naquele artigo 108, tá? Eu não vou repetir, mas como é que é o cálculo? Você vai pegar de novo o número de votos que o partido teve e dividir por uma fórmula. Qual que é a fórmula? O número de vagas que ele já conseguiu no primeiro cálculo, lembra que a gente conseguiu 7 vagas. O partido X conseguiu 2, o partido Y 2 e o partido Z 3. Pois bem, você vai pegar o número de votos que esses partidos tiveram e dividir pelo número de vagas que eles já conquistaram, mais um. O mais um é o constante para todos. Então, lembra lá, o partido X teve 12 mil votos. E no primeiro cálculo, a gente viu que ele conseguiu 2 vagas. Então, eu divido 12 mil pelo número de vagas que ele já conquistou, mais um. 12 mil dividido por 3. A média dele foi 4 mil votos. A gente está calculando as maiores médias para saber quem vai ficar com a 8ª vaga. A média do partido X foi 4 mil. Vamos para o partido Y agora. Ele teve 15 mil votos e conseguiu 2 vagas, 2 mais 1, que é uma constante, 15 mil dividido por 3 dá 5 mil. Já é uma média maior do que o partido X. Partido W não conseguiu vaga nenhuma. E lembra que ele conseguiu 0,71 do quociente eleitoral? Então, ele nem vai participar dessa sobra, pessoal. Porque a regra da participação dos partidos na sobra é alcançar 80% do quociente eleitoral. E cada um dos eleitos desse partido tem que ter 20% do quociente eleitoral. Então, eu já descarto o partido W. 4 mil corresponde a 71% do quociente eleitoral, que era 5.556. Então, eu descarto o partido W. Ele não está nesse cálculo de sobra. Antes dessa reforma, ele estaria. Porque qualquer partido, mesmo sem alcançar o quociente eleitoral, poderia participar da sobra. Agora, não mais. O partido C teve 19 mil votos, o que lhe deu 3 vagas. Então, eu pego 19, dividido pelas 3 vagas que ele já tem, mais 1. 19 mil dividido por 4 dá 4.750. Agora acabaram seus problemas. O mais difícil a gente já fez. Pessoal, qual foi o partido que na sobra alcançou a maior média? Partido Y. A maior média dele foi 5 mil. A dos outros partidos, tirando o W que nem pode participar, foi 4.750. Então, a primeira vaga das sobras vai para o partido Y, que passa a ter não 2 eleitos, mas agora um terceiro. Desde que esse terceiro, quem lembra? O terceiro agora não pode ter só 555 votos. O terceiro tem que ter 1.110 votos, porque é 20% do quociente eleitoral, entenderam? Verdade, com certeza. Então, eu só vou garantir. Tá ligado seu áudio, Ana? Eu só vou ter certeza que esse terceiro aqui foi eleito se eu for ver a votação nominal desse terceiro do partido Y e perceber que ele alcançou 20% do quociente eleitoral. Se ele não tiver alcançado, não levo o partido Y e eu vou para o próximo partido que teve a maior média, que é o partido Z, que ao invés de ter 3 vagas, passa a ter 4, desde que esse quarto eleito pelo partido Z tenha alcançado 20% do quociente eleitoral. Ou seja, 1.110 nesse exemplo que a gente deu agora. Então, para a gente fechar, nessa primeira vaga aqui da sobra, quem ganhou foi o Y. Tá, professor, mas e a outra que ainda sobra? Lembra que o artigo dizia? Repita esse cálculo atualizando até não restar mais nenhuma vaga sobrando. Então, a gente vai fazer a segunda rodada da sobra. Só que a gente tem que atualizar. Nesse meu exemplo,
o partido Y ficou com a primeira vaga. Então, eu tenho que atualizar agora. Ó. Ele não vai dividir por 2 mais 1, como era antes. Ó. Aqui era 2 mais 1. Mas como ele ficou com a primeira vaga da sobra, quando eu vou fazer um novo cálculo, eu só tenho que atualizar o cálculo desse partido Y, que foi o único que alterou, porque ele conseguiu um eleito. Então, eu mantenho as médias dos demais e vou para o partido Y para atualizar o cálculo dele. Agora vai ser 15 mil votos que ele teve, dividido por não mais 2 vagas que ele tinha conquistado, mas 3. 15 mil dividido por 4, 3.750. Então, eu pergunto agora, nessa segunda rodada, qual é o partido que vai ficar com a segunda vaga? Qual é o partido que tem a maior média de sobras? Partido Z. 4.750. Então, o partido Z vai ter a última sobra, a última contagem, a última vaga dessa sobra. Ah, claro que vai ter aqui uma pergunta que você vai falar, professor, aqui está então a consolidação desse cálculo. A segunda vaga será destinada ao partido Z, porque tem a maior média. O que não pode acontecer, pessoal, você esquecer aqui, ó, quando o partido Y ganhou uma vaga, se você não lembrar de atualizar agora na segunda rodada, que ele não tem mais 2, mas sim 3 vagas conquistadas, esse partido Y sempre vai ficar com todas as vagas, porque sempre vai ter a maior média. Então, você tem que atualizar. À medida que o partido vai conseguindo vaga, você tem que atualizar o cálculo dele, só dele, não dos demais que não teve modificação. Beleza, nesse cálculo aqui, então, o partido Z teve a maior média e acabou elegendo a última vaga que sobrava. Antes de passar para o Cristiano, vou fechar aqui. Tá, professor, mas e se ninguém conseguir? Né? Vamos lá. Resultado final aqui diz que partido Y, partido X ficou com 2, Y com 3, W não terá vaga, porque nem na sobra ele conseguiu participar, e o Z terá 4. Totalizou aqui 9 das vagas em disputa. No caso de empate, tiver média igual, o desempate vai ser o seguinte, pelo número de votos que o partido teve. O partido que teve mais votos ganha essa vaga. Há um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que o partido W tivesse condição de disputar a sobra. Ele tem a média igual do partido X. Mas se ele tivesse conseguido disputar essa sobra e tivesse essa média igual ao partido X, o partido X é que ganharia a vaga, porque embora eles tenham a média igual, o número de votos do partido X é maior, 12 mil. Então, em caso de empate, vale o número de votos do partido. E, por último, para a gente responder as perguntas aqui, e eu tentar demonstrar por que isso aqui é importante. Tá? Vou tentar demonstrar, porque ano que vem temos poucas vagas. E os critérios para eleger alguém ficaram superdimensionados. Então, é preciso ter estratégia para poder eleger alguém no cargo proporcional. Então, olha só, para finalizar. Caso não haja mais nenhum partido com candidatos que adendam as 2 exigências que a gente falou, na primeira rodada, ter os 10% do quociente individual, e na segunda, 20%, se ninguém alcançar mais, não tiver nenhum candidato que alcance esses critérios, as cadeiras que ainda faltarem a ser preenchidas serão distribuídas apenas pelos partidos que tiverem maior média. Só isso. O partido teve a maior média, mas dentro daquele partido que teve a maior média, o candidato não tem 20% do quociente eleitoral. Ainda assim, esse candidato será eleito, porque não tem mais nenhum partido que tenha candidato que tenha atingido esse critério de 20%. Eu sei que parece complicado, e é mesmo. Demanda aqui uma leitura, ver novamente várias vezes, mas, presta atenção, em termos de estratégia, compensa eu ter alguém que não tenha voto, que não traga voto, tentando escorar esse cara no meu puxador de voto? Penso que raramente. Por quê? Porque, embora eu tenha um puxador de voto que vai trazer quociente, vai fazer o meu partido atingir várias vezes o quociente eleitoral,
Se eu trouxe um aventureiro lá, só porque ele tem dinheiro, e esse aventureiro não seja eleito diretamente porque não tem voto, e ele vá para a sobra, se esse candidato não tem voto, eu nunca vou eleger ele na sobra. Todo candidato agora tem que ser alguém que tenha pelo menos uma votação razoável de pelo menos 20% do quociente eleitoral. Aqueles escorados nos puxadores de voto vão prejudicar o partido. O partido vai atingir várias vezes, 5 vezes o quociente eleitoral. Porque o primeiro e o segundo mais votados do partido tem muito voto. Então, por causa desse primeiro e segundo, atingiram 5 vezes o quociente eleitoral. Mas o que vai adiantar se o quarto e o quinto não tem 10% e 20% para serem eleitos na sobra? O partido atingiu 5 vezes o quociente eleitoral, mas só elegeu 3. Pois não, Cristiano? Então, professor, né, os partidos estão bem perdidos mesmo, porque a gente já ouviu tanta coisa diferente aí quando a gente foi... Eu também, já fiquei cada coisa. Voltando um pouquinho, se eu puder voltar àquela tela lá do proporcional, então, assim, naquela primeira parte lá, quando faz a outra, por favor, vou pedir muito. Essa daí é da sobra, né? Da sobra. Nessa parte aqui, o candidato tem que ter os 20%. Nessa parte da sobra já tem que ter 20%. Atenção, só precisa de 10% aquele que está dentro daquelas vagas que o partido atingiu direto. Ou seja, na primeira rodada o partido precisava atingir 1.000 votos e ele atingiu 2.500. Os 2 primeiros colocados nesse partido com mais votos, como o partido atingiu direto 2 vagas, esses eleitos só precisam ter 10% do quociente eleitoral. Tá, só 10%. Mas partiu para a sobra, aí aumenta para 20%. Tá, porque aqui você não colocou não partido que tenha atingido 80%, né? Você colocou só os que atingiu 100 e um que não atingiu 80%. Isso. Né? Então, se tivesse, suponhamos que o partido do W aqui tivesse atingido os 80%, aí ele entrava nesse cálculo da sobra aqui. Entrava e fatalmente conseguiria. Esse cálculo foi feito, inclusive, por causa disso. Se percebeu pelas eleições anteriores que um partido que não se aproximava do quociente eleitoral, raramente, muito dificilmente, ele conseguiria eleger alguém na sobra. A verdade é essa. Então, aqui, algum partido que não tenha atingido o quociente eleitoral, mas tenha atingido 80, 81, 82, fatalmente vai conseguir uma vaga na sobra. Só que vai sobrar para ele como é que eu vou dizer, a responsabilidade de que o mais votado por aquele partido tenha conseguido pelo menos 20% do quociente eleitoral. Então, beleza. Ficou bem claro. Essa aí é a primeira parte da sobra, né? Isso. Então, nós temos um terceiro momento aí, que é aquela outra tela. Por favor. O terceiro momento é no seguinte sentido. Imagine que... eu acho que é a outra tela, não a outra. Eu vou chegar lá, mas só para explicar. Imagine que agora a gente está aqui no segundo critério, mas ainda falta uma vaga, né? Já conseguiu preencher um pela sobra, no critério 80-20, só participaram os partidos que tiveram 80%, e só são eleitos dentro daquele partido que tem a maior média, aqueles que alcançaram pelo menos 20%. Só que ainda falta uma vaga. Vamos dizer que ainda falta uma vaga. Só cortando, aqui no DF, fizeram um cálculo dos votados na última eleição. Com essa nova regra, ficaria faltando 5 cadeiras a ser preenchidas. Porque aqui são 24, né? Isso. Tem um cálculo que fala que são 7 e um cálculo que fala que são 5. Eu confirmar nesse do 5 está correto. Isso. Que não atingiriam nem o critério de 20%, não é isso? Eu teria que ir para a terceira rodada. Não tem nem o 80-20, nem conseguir preencher. Sobra 5. É como nesse caso aqui. Imagine que ele tivesse essas 5 vagas. Só que agora, nós temos aqui alguém que tem a maior média para preencher essa vaga, que ainda está restando. Só que eu vou lá pegar e vejo que esse quarto que seria eleito não alcançou os 20% do quociente eleitoral. Então, esquece, partido, você não ficou com a quarta vaga. Vamos para o próximo com maior média, já que o W não pode participar, seria o Z. Aí eu vejo lá, Z, ao invés de 2, você vai conseguir uma terceira vaga, olha só. Só que eu olho esse terceiro aqui, rapaz, também não atingiu os 20%.
Então, esquece partido Y, partido X, vão para o terceiro com maior média, partido Y. Partido Y, ao invés de 3, você vai ficar com 4. Deixa eu ver aqui a votação do seu quarto. E não atingiu também 20%. Nenhum dos 3 conseguiu atingir 20%, esse critério. Só que ainda tem uma vaga a ser preenchida. Como é que ela vai ser preenchida? Você tem 5 aqui no DF, faz como? Eu esqueceria simplesmente que o mais votado agora teria que ter 20%. Eu pegaria simplesmente a primeira vaga, aquele que tem a maior média. Por exemplo, você está falando que tem 5 vagas. O primeiro a preencher seria o partido Z. Só porque ele tem a maior média. Ele, então, elegeria 4. Esse quarto aqui, não estou cobrando mais dele os 20%, porque ninguém mais tem 20%. Cobraria os 10%. Cobraria os 10%. Não, os 10% foi lá na primeira rodada. Então os 10% já não tem mais. Na terceira rodada não tem mais. Não tem. Entendi. E aí o que acontece? Se eu não encontro mais ninguém nessa segunda rodada com 20%, eu simplesmente esqueço o critério de 20%. É apenas aqueles que foram eleitos pelos partidos que tiveram maior média. Então, a primeira vaga vai para o Z, porque tem a maior média. Eu iria atualizar o Z. E aí, provavelmente, na próxima rodada, qual é o que tem a maior média? É o X. E vai ser alguém do X, mesmo ele não tendo 20%, porque ele teve a maior média. Aí eu atualizaria, então, os cálculos aqui. Ao invés de 2, seria 3. Verificaria que a maior média agora é do Y. Seria alguém eleito pelo Y, mesmo que esse eleito pelo Y não tem 20%. Entendeu? Sim, olha só. Então, dependendo da situação, um tiririca da vida poderia eleger um com 200 votos. Exato. Nesse terceiro cálculo, poderia. Entenderam? Ainda vale a pena o tubarão, ainda dependendo da situação. Ainda. No terceiro cálculo, os caras simplesmente... Ainda é muito bom o balde. Tem um puxador. Cara, eu não posso dizer isso. Bom, tecnicamente, sim. Se você é um cara que é vascaíno, por exemplo, gosta de arriscar, né? Com a sorte, né? Agora, estrategicamente, você acha que é possível direcionar com tal precisão que você direciona para uma terceira rodada? E se não chegar na terceira rodada? Aqui, como a gente fez, foi até, eu conversei com um aluno meu, não sei se o Cristiano conhece também, Alexandre, que era assessor lá da Câmara Legislativa, ele que me mostrou esse cálculo, ele me mostrou, professor, qual desses cálculos aqui que está certo? Ô, Ana, tira só um pouquinho o seu som, porque está vazando. Aí tinha um cálculo que dizia, dos 24 deputados distritais, se a regra valesse para hoje, o quociente eleitoral conseguido lá em 2018 faria com que chegaríamos à terceira rodada de cálculo com 5 vagas ainda. Ou seja, alguns partidos elegeriam pelo quociente eleitoral direto, e aí só precisaria que os eleitos por esse quociente eleitoral tivessem apenas 10% do quociente eleitoral. Aí iria para a sobra, só participariam da sobra partidos que tivessem alcançado até 80% do quociente eleitoral, e só seriam eleitos por eles aqueles que tivessem 20% do quociente eleitoral, os candidatos. E aí, ainda assim, 19 vagas apenas teriam sido preenchidas. 5 iriam para esse último critério. Agora esquece o quociente eleitoral, quer dizer, esquece o quociente individual de 20%. Vão pegar os 5 partidos que tiveram maior média e é esses que vão conseguir as 5 vagas que sobram. Agora, por cada traçar uma estratégia nesse sentido, para identificar que vai ter isso de novo, que com menos candidatos, inclusive, lembre-se, na época, cada partido poderia lançar, atenção, olha que dado importante, em 2018, cada partido poderia lançar 48 candidatos para deputado distrital. Eram muito mais vagas. Então, os votos fragmentavam, fazendo com que, dentro do mesmo partido, fosse difícil conseguir alguém com 20% dos votos do quociente eleitoral, porque estavam muito fragmentados pelo número de candidatos. Na próxima eleição, cada partido do DF
poderá lançar apenas 25 candidatos para deputado distrital. Não são mais 48, são 25. A fragmentação é menor. Então, é muito mais provável que, com menos candidatos, mais candidatos tenham alcançado os 10% e os 20%, sobrando menos vagas para essa terceira rodada. Então, acho temerário alguém falar, não, eu acredito ainda no efeito do Tiririca, porque a gente vai chegar à terceira rodada. Pode chegar, deve até chegar, mas não 5 vagas. 2 ou 3, no máximo, no meu entendimento, na minha projeção. 2 ou 3, não as 5. Tá?